Bom, pessoal, eu sou o coordenador da Virada ODS, Alessandro Bender, e estou aqui com uma turma maravilhosa do Museu da Diversidade para a gente conversar um pouco sobre o tema do Museu da Diversidade, o cenário da diversidade, como ela está atualmente, os desafios. Para ser bem honesto, né, a gente já conversou um monte aqui, você perdeu, infelizmente, né? E a gente está muito feliz de receber essa turma. O pessoal já participou da virada com a gente. É um espaço de uma amigabilidade, de um acolhimento maravilhoso. Se você não conhece o Museu da Diversidade, eu recomendo. E queria que vocês se apresentassem, né? Fiquem à vontade para se apresentar. A gente fez uma pauta de conversa aqui bastante bacana, eu espero que vocês gostem, mas a ideia é a gente bater um papo mesmo bem à vontade. Fica à vontade, Paulinho. Eu sou a Paula Cavalcante. No Museu da Diversidade Sexual eu estou como articuladora social e coordeno o projeto Centro de Empreendedorismo e Formação. E por que um centro de empreendedorismo dentro do museu, né, da diversidade sexual? Esse projeto ele oferece formações e capacitações gratuitas para a comunidade LGBT, formação para professores, para poder instrumentalizar os professores para atuar com as crianças LGBT na escola, e também letramento para empresas, para poder também preparar essa empresa para como lidar melhor com as questões da diversidade, sobretudo a diversidade de gênero e sexual. Vamos começar por uma palavra, letramento. O que é letramento para o nosso público? O que quer dizer isso? Letramento é muito pensando na pedagogia, né? Quando a gente vai letrar uma criança, a gente vai apresentar essa criança às letras. Então, antes da alfabetização, é apresentar um pouco as letras, no caso da infância, né? Mas o letramento dentro dessa lógica de formação para a diversidade é você apresentar terminologias. Então, tem palavras que para a comunidade LGBT ou para qualquer grupo articulado socialmente, então tanto o feminismo quanto o movimento preto, tem palavras que são utilizadas dessa conversa muito dentro da filosofia, assim. Então, negritude ou interseccionalidade. No caso da comunidade LGBT, a gente tem a própria sigla LGBT, né? Homoparentalidade. São essas palavras grandes que, para quem está dentro desses nichos, dentro dessas bolhas, essas palavras são comuns. A gente escuta alguém falar, entende o que essa pessoa está falando, mas quando uma pessoa tem um distanciamento, esse letramento apresenta essas terminologias, apresenta essas palavras que não são do uso daquela pessoa. Então, quando ela escutar alguém falando sobre alguma questão da comunidade LGBT na televisão, ela vai entender sobre o que essa pessoa está falando. Super legal. É uma pré-escola da diversidade. Sabe o que me lembrou? Me lembrou um cara, vocês devem ter visto isso na internet, aquelas coisas de meme, que é um cara que chega, um entrevistador, e fala assim, para uns caras na rua, o que você faria se você soubesse que seu filho usa Crocs? Ou seja, o cara não tem a mínima ideia do que é Crocs. Então, ele não tem como discutir isso daí. Eu acho que a questão do letramento é muito legal, porque se você entende a questão, né, porque o debate ele acontece dentro de uma outra arena, né, de um outro espaço com outras configurações. Se você não entende esse abecedário, você provavelmente não consegue desenvolver. Muito, muito legal. E você, Bia? E aí, desculpa, acho que eu só queria pontuar uma coisa importante, né? Porque esse letramento parece que ele está falando só sobre a comunidade LGBT, mas ele, de alguma maneira, ele fala sobre toda uma sociedade, né? Caso a gente se permita ver essa sociedade pelo um olhar LGBT. Né? Então, por exemplo, uma palavra que é interessante, né? A gente chama as pessoas de trans. Os trans. Só que o que é trans? Né? O trans é um prefixo que quer dizer cruzamento. Né? Então, a Transamazônica é uma rodovia que cruza a Amazônia. Transatlântico é o navio que cruza o Atlântico. Então, a gente está dizendo que algumas pessoas cruzaram alguma coisa. Né? Então, foram criadas para ser homens e se reivindicam uma identidade feminina, né? Foram criadas para ser mulher e reivindicam uma identidade masculina. Então, cruzaram. Só que se tem quem cruzou,
existe quem não cruzou. E aí a gente vai no latim e encontra que o prefixo contrário a trans é o prefixo cis, né? Cisplatina é o antigo nome do Uruguai, fica desse lado de cá do Rio da Prata, né? Cisjordânia, do lado do Rio Jordão. Então, que não cruza, né? Fica só de um lado de alguma coisa, de um cruzamento. Então a gente, a partir do momento que nos chamaram de trans, né, disseram pra gente, vocês são marcados por serem pessoas que cruzaram uma linha imaginária que separaria os gêneros. Então, se a gente é definido por ter cruzado, quem não é nós é definido pelo quê? Né? Por não ter cruzado. Então a gente começou a chamar o restante da população de cis. Mas não porque a gente é má, nós somos maldosos. É simplesmente nos chamaram de uma forma e nos designaram dessa forma. E essa designação só faz sentido se a gente nomear o que não é nós também, né? Então a gente criou essa designação cisgênero, né? Ou pessoa cis, né? Mulher cis, homem cis, isso ainda está dentro de um estágio. 10 anos atrás ninguém queria ouvir falar disso. As pessoas batiam em você se você chamasse ela de cisgênera. Hoje as pessoas já se auto-intitulam cisgêneras em alguns lugares, né? Então estão se habituando com essa nova terminologia, e eu acho interessante essa coisa do letramento, porque permite que a gente veja a sociedade por um olhar trans, né? Um olhar LGBT e trans no caso aqui, né? Assim como seria interessante que pessoas brancas conseguissem imaginar uma sociedade a partir de um olhar negro, que pessoas sem deficiência conseguissem ver, né, a sociedade a partir de um olhar de uma pessoa com deficiência, né, para a gente conseguir imaginar os desafios que essa pessoa enfrenta, os obstáculos, as violências que são cometidas contra ela, né? Então, esse letramento, ele não parece que ele fala só de nós, mas na verdade quem se permite ouvir e participar né, vai aprender sobre si também, mesmo que não faça parte da sigla. Faz sentido? E vai aprender o que a pessoa que está à sua frente está falando sobre você. Né? Quer dizer, ou seja, porque não é uma coisa vai e volta, né? É uma coisa que é um outro olhar. Sim. Né? Me lembro muito agora, no final do ano passado, eu estava uma exposição no no Moreira Salles, que era só de cineastas indígenas, ou seja, cineastas que... E ela começava justamente mostrando toda a representação que existe de indígena a partir do olhar não indígena, né? Que é bem isso, né? Então é bem isso. Se a gente tem esse letramento, né? Esse daí permite que você fale para mim quem eu sou também, né? E, por sinal, quem é você? Por favor, apresente-se. Bom, eu sou a Mara Moira, eu sou travesti, sou coordenadora de exposições, programação cultural e do núcleo educativo do Museu da Diversidade Sexual. Então, estou atuando em várias frentes lá, né, construindo as novas exposições, ao mesmo tempo trabalhando com essa, né, o que a gente pensa de programação cultural que amplifique os debates que o Museu da Diversidade traz, e atuando ali no núcleo educativo, que tem que ver com as visitas mediadas, né? Então a gente poder receber públicos os mais diversos possíveis, mas boa parte deles são públicos escolares. A gente receber esses públicos, trazer uma formação, né? Trazer uma ação educativa ali em cima desse público, e a gente poder trabalhar também no território, né? Então a gente tem feito atividades extramuros, que a gente chama, né? De ir até as escolas e muitas vezes também de passear pelo bairro da República, né? Promovendo o resgate da memória LGBT desse bairro que é tão importante para a comunidade há muito tempo. Há mais de 100 anos, esse bairro é representativo, é referência para a comunidade LGBT. Muito bom. Bia, por favor. A Mara não falou, mas ela também é escritora. Ela manda muito bem. Tô sabendo. Eu sou a Bia Oliveira, sou coordenadora de comunicação do Museu da Diversidade Sexual. E lá eu atuo com todas as frentes de comunicação, então desde imprensa até as redes sociais, desenhando o planejamento e a execução dessas atividades, levando para o público que muitas vezes não sabe que o Museu da Diversidade Sexual existe, né? Nós somos um museu relativamente novo e estamos num momento novo agora, né? Reinauguramos o museu agora em maio, com um espaço novo. Então, levando toda a questão do letramento, das exposições, das formações do museu para as redes sociais e tentando alcançar o máximo de público possível, fazendo com que as pessoas saibam
que aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro da República, existe um museu da diversidade sexual que é pioneiro em muitos níveis, assim, a nível mundial. Nós temos um tesouro nas mãos aqui, que é esse museu. E prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer meu. Deixa eu aproveitar e te fazer E ela tem um podcast também, né? Tem o podcast do museu também. Deixa eu te Qualquer perguntar. dia eu te levo lá. Por favor. Seguinte, a minha dúvida que eu tenho sobre redes sociais. Você falou de redes sociais, me lembra de mídia, etc. e tal. A gente tem todo um halo, assim, né, de coisas que aparecem na mídia que vai desde questões que são questões de um viés preconceituoso, equivocado, qualquer que seja, até uma representação que seja uma representação mais próxima. A gente vê isso acontecer no que eram as mídias tradicionais também. Como é que é o papel da mídia? Como é que ela se desenvolve durante o movimento, durante a consolidação do movimento? Como é que ela faz? Porque eu percebo claramente que tem uma hora que ela ajuda demais e tem uma hora que ela atrapalha loucamente. Como é que funciona isso? A mídia é poderosíssima, né? Acho que talvez uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje. As pessoas falam muito hoje sobre a informação, né? A informação, o dado ser uma moeda, hoje em dia ser uma coisa de muito valor. E a mídia, ela basicamente trabalha com informação. Então, ela se mune de informações e ela tem o poder de transmitir aquilo da forma como ela quiser, da forma como for mais conveniente para ela e para o público que a acompanha. Então, você tem, por exemplo, o jornalismo, que tecnicamente, lá no Código de Ética do Jornalista, se você pegar, tá lá que o jornalismo é imparcial, não tem ideologia política, não tem... E a gente sabe que não existe nada que é imparcial, exatamente. Tudo vai ser apresentado de um certo ponto de vista. E a gente tem isso muito bem demonstrado ao longo da história. Sobretudo agora, falando especificamente da comunidade LGBTQIA+, a gente tem um núcleo na exposição Pajubá, que é a nossa exposição de média duração, que fala especificamente da representação LGBT na mídia ao longo dos anos, né? E você vê a mídia com um papel muito positivo, de certo ponto. Então você tem ali, por exemplo, o programa da Hebe. Maravilhoso. Nos anos 80, 90. É verdade. Ela abriu espaço. Que abriu o espaço e trouxe o debate da homossexualidade, do homossexualismo, como era chamado na época. E, cara, fantástico, assim. Por mais que ela... E, assim, ela sofreu muito com a ditadura e com a censura de alguns conteúdos que eram veiculados, mas ainda assim ela usou aquele espaço de mídia para trazer um debate que era super importante. Hoje ela é amplamente reconhecida por isso, mas você tem, por exemplo, os programas dominicais que traziam mulheres travestis para um papel de circo, de entreter o público ali de um ponto de vista de humor, mas aquele humor o mais degradante possível. Que, por um lado, se você for parar para pensar, é um espaço. E não deixa de ser importante, né? Teve agora recentemente uma discussão no meio, na comunidade LGBT, se o Silvio Santos era ou não uma figura importante para a comunidade LGBT, porque ele, de fato, ele dava espaço para as drag queens, para as travestis, enfim, elas estavam ali no programa. Mas qual era esse espaço? Que tipo de imagem isso perpetuou da comunidade LGBT durante muitos anos, né? E recentemente ainda você vê esse mesmo tipo de conteúdo no canal dele, no programa dele. E assim, é uma discussão que não tem certo ou errado. Acho que são visões diferentes, mas com certeza a mídia tem um papel fundamental. Hoje em dia a gente tem, e aí para além da mídia tradicional, né? Hoje a gente tem um papel fundamental das redes sociais e de como a própria comunidade vem se articulando dentro dessas redes para
contar a sua história. Então, você tem diversos influenciadores hoje com milhões de seguidores que são abertamente LGBTs. Você tem programas que são dedicados à cultura LGBT. Tem até um canal no YouTube que é como se fosse um canal de TV com vários programas que são diários ou semanais e que eles são todos desenhados por pessoas da comunidade para pessoas da comunidade. Então, acho que essa ocupação dos canais de mídia é quase uma reparação histórica também do que foi feito ao longo do tempo, capitalizando então esse poder da mídia pro nosso lado dessa vez, né? Porque a gente teve que lutar muito tempo contra o poder contrário da mídia, então hoje a gente capitaliza isso pra gente, a gente tenta usar essas ferramentas também de hackear esse sistema lá no museu também, para poder disseminar esse conteúdo e usar toda essa força da mídia como um aliado. Eu tenho uma dúvida, Bia, sobre isso, porque assim, e eu quero que você me corrija, por favor, tá? Se eu estiver errado. Que é o seguinte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ver hoje mina comentando futebol, é a coisa de você estar fora do lugar, porque tem uma coisa, você falou do espaço do programa Silvio Santos, para o bem ou para o mal, eu particularmente, só eu que maravilha, já valia, né? Valia uns 50 Silvio Santos ali, eu acho mais legal. Mas ali, esse espaço que ele é circunscrito, que ele é definido, caricato ou não, ou empoderado ou não, etc. Na hora que você tem, né, uma drag falando de sociologia, na hora que você tem sabe, as pessoas, ou seja, essa fluidez, porque a gente percebeu isso quando a gente começou a conversar, o pessoal da Expo de A Consciência Negra, teve uma hora que eles falaram assim, pô, gente, a gente é negro, a gente não quer falar só sobre negritude. Então, tem também, né? Você acha que isso tem acontecido ou é uma visão equivocada minha? Não, acho que é um movimento natural e acho que entra em tudo isso que a gente falou, né? Então, antigamente, a gente era colocado dentro desse contexto midiático como a pessoa LGBT. Então, eu tenho que, se eu for no programa, eu tenho duas opções. Ou eu vou falar de ser LGBT ou eu vou falar de ser negra. Não existe outra opção para mim. Se eu quiser falar de futebol, nem pensar. Vai ter que falar ou de uma coisa ou de outra, ou que você é mulher, alguma coisa assim. Então, essa coisa de transcender os papéis, né? De conseguir desconstruir essa lógica de que você é negro, você só pode falar sobre racismo, você é LGBT, você só pode falar sobre... Então, acho que tudo isso vem acontecendo de forma lenta, mas acho que vem acontecendo. E se você pensar num ponto de um contexto histórico, nem é tão lento assim, porque se você pensar 10 anos atrás, que para a história é nada, a gente teve avanços significativíssimos assim, de 10 anos para cá. Por mais que ainda tenham barreiras e barreiras enormes. Por exemplo, você falou do futebol, eu lembrei, tem uma narradora do Grupo Globo que super profissional, assim, maravilhosa, tem experiência de anos, assim, mas ela não pode comentar nenhum jogo grande de futebol, porque, assim, as pessoas caem, os homens, sobretudo, né, caem matando, assim, falando, eu prefiro assistir, sei lá, qualquer outra coisa, assistir com a TV no mudo, que não aguento essa narração, e simplesmente porque a narração é a narração de uma mulher. Então, por mais que isso venha acontecendo, ainda é um desafio grande romper com essas barreiras, tanto do machismo quanto da LGBTfobia. Mas acho que hoje a gente tem mais espaço e mais força, né, de comunidade para romper essas barreiras. Teve agora Olimpíadas, você via diversas mulheres cobrindo Olimpíadas, você tem pessoas LGBTs em diversos espaços diferentes, pessoas
negras em N funções diferentes dentro da cadeia produtiva de cultura, que antigamente eram só o cara da luz é negro, mas o apresentador não pode. Apresentador. E aí você fala assim, não, mas se você pegar o contexto, a equipe é diversa, porque tem o cara da luz que é negro, entendeu? Sim. E acho que a gente cai um pouquinho ainda nessa dificuldade de medir essa evolução por conta disso, porque a gente precisa medir muito essas interseccionalidades, né? Eu acho que é a Renata Silveira. Renata Silveira, é isso. Maravilhosa. Beijo, Renata. Queria fazer uma contribuição com o que você está falando, Bia. Uma questão, um ponto que também transformou muito a questão da representatividade é as novas plataformas, né? Então, antes, as mídias eram... quando surge o rádio, são pessoas donas desses rádios, né? E aí passa pelo dono da empresa a equipe, se vai ser ou não. Da TV é a mesma coisa. Quando você democratiza a produção de conteúdo, então quando você tem o YouTube, as plataformas de streaming, quando você tem as redes sociais, outras pessoas podem se protagonizar. Ainda assim, sem questões muito profundas, sem análises muito profundas, mas a partir dessa pulverização da janela de conteúdo, aí a TV se viu forçada um pouco a trazer mais representatividade, porque viu que as pessoas estavam consumindo essa representatividade em outras janelas de produção, por exemplo, canais do YouTube. E aí a TV se vê meio que obrigada a acompanhar para não perder completamente esse público. Então não é tão inocente assim, né? Tem no caso principalmente das grandes mídias, tem uma análise assim de para onde esse público tá indo, já que eles estão saindo daqui, para onde eles estão indo, o que eles estão consumindo. E aí as pessoas consomem os seus semelhantes, né? As pessoas gostam de ver representatividade na tela de várias formas, né? Então, e isso com as várias formas de janelas, né, da internet, que a internet disponibilizou majoritariamente, acho que isso ficou mais nítido de perceber. Como é que está isso nas empresas? Sabe por quê? Porque eu quero pegar o que a Bia falou, porque você falou um negócio que, assim, quando a gente tem, né, uma liderança, que é uma liderança que ela é diversa, abre-se uma janela de diversidade mesmo. Você tem uma situação, quando você tem o mocinho do almoxarifado que fica lá escondido dentro de um espaço, porque deliberadamente colocaram ele lá, porque aí ele não tem acesso ao público, etc e tal, né? Eu tinha alguns amigos meus que eram muito tatuados, né? E era uma turma que conseguia só arranjar emprego que não tem contato com o público, né? Porque eles tinham o rosto tatuado, tinham o corpo inteiro tatuado, então as pessoas, não, bota lá no almoxarifado, bota lá na faxina, no subsolo 2, etc e tal. Como é que está essa questão da representatividade dentro das empresas, pensando em cargos de liderança? Já existe algum tipo de preocupação em alguma gestão, não só do ponto de vista a provocação da Bia foi muito boa, não só do ponto de vista da quantidade desse público ser diverso, mas na qualidade no sentido de relevância dentro da organização, né? Ou seja, tem um presidente, tem um CEO, tem um CFO, que tem essa diversidade. Como é que funciona isso? Como é que você enxerga isso? Acredito que, comparado a 10 anos atrás, houve um avanço, mas no pé da letra ainda, os donos das empresas, o cenário ainda é muito parecido, assim, ainda é o mesmo homem branco, 40 mais, classe média alta, ainda é esse mesmo cenário, mas tem avançado, assim. Tem muita iniciativa de coletivos que fazem, por exemplo, coletivos tem mais diversidade, por exemplo, fazendo esse recorte LGBT,
que faz mentorias com pessoas LGBTs para tornar essa pessoa LGBT mais gabaritada para assumir um cargo de alta liderança. Tem propostas do mesmo tipo também no movimento negro, de você pegar uma pessoa, pegar pessoas e fazer essas mentorias para que essas pessoas consigam chegar em cargos de maior liderança. Tem muitas empresas que através das políticas de diversidade e inclusão, estão fazendo essa equiparação. Então, às vezes, em vez de contratar uma pessoa de fora, investe numa pessoa de dentro que tem interseccionalidades, então pode ser tanto uma pessoa LGBT ou uma pessoa negra, e fazer essa pessoa conseguir ter os quesitos necessários para assumir determinada vaga. Tem muitas empresas grandes que fazem isso, né, que pagam para essa pessoa atingir o que eles exigem para determinada vaga. Eles têm se aberto muitas vagas. Hoje em dia, isso para quem olha no LinkedIn, vê o quanto isso está mais comum. Vagas afirmativas, às vezes vagas que são só afirmativas, vagas que são preferencialmente afirmativas, né? As vagas afirmativas, tem vagas que identificam que as vagas afirmativas são para pessoas pretas e pardas. Tem vagas afirmativas que falam pessoas pretas, pardas, LGBTs, indígenas, ou vagas afirmativas para pessoas PCDs. E algumas vagas que são preferencialmente. Então, não necessariamente vai se contratar uma pessoa com esse recorte, mas eles vão dar preferência para essas pessoas. Você já viu algum programa de trainee LGBT? Ou seja, que o programa de trainee ele já se propõe, porque o trainee é isso, né? Quer dizer, você está formando novas lideranças. Já existe isso? Se eu não me engano, a ONG Mais Diversidade tem bastante trabalho nesse lugar, assim, com convênio. Eles fazem convênios com determinadas empresas e fazem esse treinamento de algumas pessoas para que essa pessoa se torne uma potência, né? Sim. Mas são práticas muito ainda dentro de ONGs, de instituições que não são... não é uma política pública ainda, né? Essa questão. O acesso à universidade é uma política pública em relação à comunidade preta e parda. Hoje em dia tem... essa semana aconteceu um congresso para debater as cotas para pessoas trans na universidade. Na Unifesp, eu tava lá. E aí eu acho que é um início, assim, para que você possa... Foi aprovado, viu? Foi aprovado? Isso é você tornar política pública o que algumas instituições não governamentais fazem por conta própria, né? Eu acho que há uns 3 anos atrás, acho que foi o Magazine Luiza que fez um programa de trainee só para pessoas pretas. Uhum. E eu lembro que foi um bafafá, assim, tipo... pobres brancos excluídos. Exatamente. E acho que no mesmo ano tinha saído uma foto da turma de aprovados do trainee do Itaú, que era assim, tipo, Faria Lima, total... Galera branquinha de colete da North Face. E assim, ninguém achou nada demais, assim. Só o pessoal do próprio movimento negro conseguiu pontuar ali. Pô, acho que aqui tem alguma coisa errada, né, galera? Não tem uma pessoa preta entre os aprovados do trainee. E aí no mesmo ano, acho que foi, se eu não me engano, foi Magazine Luiza que abriu esse programa de trainee. E muito corajoso, assim, mas acho que só para complementar o que você estava falando, não é boa vontade das empresas. Eu acho que é uma pressão pública mesmo, e acho que é um reflexo das políticas públicas de diversidade crescendo a nível nacional, como você tem, por exemplo, a obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência, que também entra nesse mérito de pegar pessoas com deficiência e colocar no almoxarifado como se
para simplesmente cumprir a cota, mas não deixa de ser uma política pública importante, quanto a nível mundial, com a Agenda 2030, ODS, que coloca na pauta da empresa ali realmente que ela precisa pensar diversidade. Ela não pode fazer só, mês de abril a gente vai falar de pessoas indígenas, mês de junho a gente vai falar de LGBT, mês de novembro a gente vai falar de racismo. Não, a gente vai colocar aqui na pauta do planejamento da empresa, a gente vai colocar a diversidade. Então, acho que é uma pressão que vai da política pública para a empresa. O que você acha que é um passo para esse movimento, a questão da gente ter um museu da diversidade? Olha, o Museu da Diversidade tem ligação direta com algo que para mim é primordial, né? Todo grupo ele tem direito a ter uma memória, né? Então ele poder contar a história daquele território em que ele ocupa, então ele tem uma memória sobre aquilo, uma memória preservada, ele poder contar essa história daquele território a partir da sua perspectiva. Falei um pouco sobre a coisa da cisgeneridade, né? Então já que a gente foi taxado de trans, a gente poder devolver isso, né? Nomeando quem nos nomeou, né? Um movimento que seria de alguma forma natural, né? Seria esperado que se nos nomearam como quem cruza, que a gente possa nomear quem não cruza como quem não cruza, né? Cis. E a mesma questão com a diversidade sexual e de gênero, né? Parece muitas vezes que LGBT é um negócio muito recente, e com essa nomenclatura realmente é recente. Parece que a luta LGBT começou com o Stonewall, a revolta lá nos Estados Unidos, em Nova York, em 1969, né? Não começou ali, né? Tem muita coisa anterior a isso que foi apagada, né? Não só nos Estados Unidos, né? Então não começou lá, né? Mas às vezes parece que começa lá. Então a gente vai ter muito mais coisa acontecendo na Europa décadas antes, né? Às vezes até quase 100 anos antes. Mas a gente vai ter muita coisa acontecendo aqui, de movimentações silenciosas que foram abafadas, né? E que quando a gente tem um museu, uma das propostas pode ser justamente trazer à tona essas histórias que foram apagadas, né? A gente poder mostrar que a perseguição a LGBTs acompanhou todo o processo da colonização, né? Então, não com o nome LGBT, mas com o nome que existia na época, né? Você sabe qual que é o nome anterior? Estou aqui para aprender. Sodomitas. Né? Sodomitas, né? Durante o Brasil Colônia, essa era a palavra ali, né? O crime de sodomia era punido da mesma maneira como quem comete crime de lesa majestade, né? Isso está na lei, né? O que é o crime de lesa majestade? Tentar matar o rei. Então, você ser LGBT é tão grave quanto tentar matar o rei, né? Então, durante 3 séculos, essa legislação vigorou no Brasil, prevendo a morte na fogueira, para que de seu corpo e sepultura não restasse memória, né? A pessoa não pagaria sozinha. A sua família seria implicada também, então seus bens seriam confiscados pelo Estado e os seus filhos e netos se tornariam párias sociais, né? Sem direitos. A pessoa não pagaria sozinho, né? O que ajuda a gente a entender hoje um pai e uma mãe que diz: eu prefiro um filho morto a lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, né? É um sentimento que foi sendo criado e foi sendo passado de geração em geração. A punição não existe mais, mas o sentimento perdura. E parece hoje em dia, às vezes, que é natural um pai e uma mãe sentir aversão a seu filho, sua filha LGBT, né? Então, a gente poder falar de memória é poder falar que a gente está aqui nesse território há muito tempo, é poder falar que esses sentimentos de aversão, preconceito, discriminação foram inventados e foram sendo ensinados e que eles precisam ser desensinados e a gente precisa ensinar outras coisas no lugar, né? E ter um museu da diversidade sexual, para mim, além de tudo, fala sobre um direito a gente sentir fascínio pela
existência fruição, LGBT. né? Essa questão de curtir isso, de se encantar com isso. Eu quero que a população brasileira se sinta fascinada com a história absurda, gigante, incrível das LGBTs que contra tudo e contra todos foram teimar em existir nesse território. Eu quero que a gente tenha uma estátua para essas figuras ancestrais, Chica Manicongo, Tibira, Felipa de Souza, que a gente possa ter estátuas e se sentir empolgadas com essas histórias, que elas nos transmitam coragem, como outras tantas figuras que povoam o nosso imaginário, né? Muito legal. Você me lembrou uma coisa, enquanto você falava, que é a questão da construção social. Tem uma construção social, concordo. Eu me lembrei do Câmara Cascudo, que ele tem um livro chamado História dos Nossos... Bom, ele tem 1 milhão de livros, né? Sim. Mas ele tem um livro chamado História dos Nossos Gestos, e ele vai mostrando de onde vem o gesto. E o gesto, para a gente, é absolutamente banal, né? Então, você vai fazer assim, tchau, tchau, você faz assim, e ele fala assim, não, é que tinha um chapéu aqui. E o chapéu não existe mais, né? Aí você fala tchau, tchau, e você faz assim, é que antigamente tinha um lenço que você estava mostrando para a pessoa que você ia chorar perto dela, e agora não existe mais, mas o gesto fica. Uau. Então, quando você traz isso, né, esse gesto da violência, que a pessoa não se reconhece enquanto violento, ele está presente, apesar da faca não estar mais na mão dele. Né? E eu acho que essa coisa do fascínio, muito legal você ter falado isso, porque eu queria entrar nessa questão, porque tem todo um debate, né, em relação à questão da expressão cultural da comunidade LGBT, que assim, que é infinito. É infinito, assim, se você for ver, né, as pessoas expressivas, inventivas, tem um universo, é um espaço, inclusive, é um espaço que ele é muito mais amigável à área da cultura, né, quer dizer, do que outros espaços que eu acho que está na hora da gente começar a ocupar, né, sei lá, o financeiro, né, sei lá, bancos, né, umas coisas que você olha e fala assim, cara, se você vê a comunidade LGBT dentro do universo cultural, ele sempre foi, né, uma tradição da gente, né? Mas aí, só que ao mesmo tempo a gente não tem um templo para isso, e eu acho que é por isso que o Museu da Diversidade é importante, para você olhar e falar assim, não, isso daqui configura enquanto uma linguagem, né? Que eu sempre reparei assim, né? Quer dizer, que é um espaço de expressão, mas assim, o LGBT, ele vai para o espaço do outro para poder, né? E ele não tem esse próprio espaço. Como é que o pessoal está recebendo as exposições? Como é que são as últimas exposições? O que você está pensando para os próximos caminhos? Quais são as ideias? Olha, ontem a gente recebeu uma visita de senhorinhas que de um Sesc da Zona Leste. Aí vieram 10 senhorinhas, é legal. Todas heterossexuais, e ficaram deslumbradas com esse museu. E era um negócio assim, belíssimo, vê-las assim, aprendendo pajubá. Sabe o que é pajubá? Sei. Aprendendo essa linguagem das travestis, que as travestis criaram para se defender num momento de muita perseguição, né, a ditadura militar, e que criaram então um código para conseguir conversar entre si, né, em segurança, né, um código que é tão importante, né, e a gente nomeia a nossa exposição principal como Pajubá, a hora e a vez do close, né, não é uma exposição sobre o Pajubá, mas o Pajubá tem um papel importante ali, ele recebe essa homenagem do título da exposição, né, justamente como um reconhecimento de que essa linguagem, que durante muito tempo foi tratada como uma língua de marginais, um negócio, uma gíria de gente criminosa, né? Que muitas vezes é como a gente não entende o poder dessa toda essa estratégia comunicativa, né? O Câmara Cascudo ia ficar fascinado com isso. E até que deixa eu te perguntar, Amara, também outra coisa, que eu saiba é o seguinte, o Pajubá é uma língua que quando a Lê, homem hétero, cis, velho, entender o que está falando, ela vai mudar
Porque a ideia é que eu não saiba o que ele está sendo falado, não é isso? Se a palavra já está conhecida, na rua já é outra. Não, essa palavra vai ser usada, mas vai ser usada num meio mais amplo. Assim, é uma língua comum, assim, sabe? Acho que na história do Brasil tinha um Nhengatu, né? Que era um mistão, assim, de português com línguas indígenas, né? Era uma língua comum. Aí se entendiam nessa bagunça, né? Então, algum bajubá, ou pajubá, é a mesma coisa, vai vazando já para uma coisa mais comum, comunitária, né? Então, começa as travestis falando que é quem conhece uma língua de segurança, né? Quem precisa disso. Essa pessoa que aprende, né? Que aprende a cifrar uma frase e aprende a falar fluentemente dessa maneira. Então, quem está na situação de maior vulnerabilidade na rua, aprende a falar desse jeito. Os restantes grupos vão vendo essa figura falar, aprendem uma palavrinha ou outra, né, começam a utilizar também. Então, babado, uó, mona, né, às vezes até a galera cis hétero, né, vai usando também. Mas uma palavrinha ou outra, né? O universo LGBT começa a se valer dessas palavras, viado, né? Eque, aqué, neca. Então a gente começa a ver essas palavras circulando mais. Mas na rua, se essas palavras já se tornaram conhecidas, na rua já tem outro jeito de falar sobre elas, né? Porque é uma língua dinâmica. No museu a gente tem um texto contando a história da primeira travesti brasileira, uma figura que foi denunciada para a Inquisição em 1591, e esse texto está todo em pajubá, né? Maravilhoso. Só que é um pajubá dos anos 90. As novinhas de hoje não conhecem mais esse pajubá. Na rua já é outro texto. É um pajubá histórico. Que tem a ver com a história do letramento no sentido de linguagem ser poder, né? Uhum. E é um poder que você chega e fala assim, esse poder não é seu e não será seu. Tipo, né? Fica na tua. Eu acho muito legal isso aí. Muito legal. E quais são os próximos passos da exposição? O que vocês estão bolando aí? Conte para ela. Inclusive porque isso daqui só vai acontecer depois de outubro, né? Então, né? Quer dizer, nós estamos num período de lockout de comunicação. Então, assim, quais são os projetos para finalzinho de 2024, 2025? Qual a ideia? Sem entregar, hein, Amara? Tá. A gente tem algumas propostas polêmicas, né? Mas que a gente está querendo brincar um pouco, né? Sem antecipar muita coisa, mas deixando um gostinho, assim, a gente vai brincar com, provavelmente, se tudo der certo, né? Até o final do ano, ou começo do ano que vem, no máximo, a gente vai ter uma exposição brincando com revistas eróticas, né? A gente vai mostrar revistas eróticas como documentos da história desse país, né? Mostrando como é que essas revistas vão se transformando, né? E vão nos apresentando também para outras realidades, e que hoje em dia a banca de jornal meio que virou um museu, mas teve um momento em que a banca de jornal era muito importante, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que tem a ver por causa dessa questão da comunicação, Bia, porque eu comecei a ouvir música quando eu estava no ensino fundamental. Teve um amigo meu que falou assim, você precisa ouvir essa fita cassete. E era uma fita cassete que tinha uma banda chamada Iron Maiden, que eu botei e falei assim, que é isso? Então, esse acesso à questão, acho que é interessante, porque assim, qual é o acesso que você tem para debater a sexualidade, para você construir seu imaginário sexual, para você, né, se entender, o acesso que você tem é esse, porque não ia ser na casa da tua tia, na casa da tua avó, é o acesso através das bancas de jornal. Muito legal, parabéns. Massa. Bom, cabecinha da Amara brilhante, não tenha dúvida. Vamos para os nossos finalmente. Eu queria ouvir um pouquinho das vozes finais aqui de vocês. Eu quero agradecer demais, essa que seja a primeira vez. Vocês são muito porreta, eu acho um projeto muito, muito bacana, só tenho a agradecer a vocês. E eu vi vocês aí, para vocês se encerrarem, fiquem à vontade. Agradecer o convite, foi uma tarde muito agradável de conversa. E é muito bom também estar em outros espaços para falar sobre o trabalho que o museu tem desempenhado. E é isso, agradecer bastante o convite. Imagina. Bom, eu também agradecer demais o convite, parabenizar o trabalho de vocês também. Acho que esse tema das ODS e esse trabalho que vocês fazem é um tema que só tem a crescer assim, nos próximos anos. E a gente tá junto
Cada um, vocês aqui na prefeitura, a gente no estado, mas no fim a gente está trabalhando por um mesmo objetivo e ferramentas como essa, né, como podcast, utilizando de novo o poder da mídia para trazer debates como esse, são espaços super importantes. E contem com a gente, visitem o site do museu, museudadiversidadesexual.org.br, e conheçam a nossa programação. E visitem o museu visitem também, o museu, que é isso. muito massa. Ele fica ali no metrô República. Se você está na cidade de São Paulo, se você está passando por São Paulo, é só chegar lá. Eu sempre, quando eu quero falar com a Alexia, eu não sei, eu falo assim, não vou mandar mensagem. Eu atravesso a rua, dando 2 quadras, chego lá e já falo oi para ela. Amara, por favor. Então, agradecer, acho que é sempre sempre poder falar sobre esse trabalho bonito do museu é algo que me estimula, gosto muito dessas oportunidades, então agradecer. É uma coisa que eu também gosto muito de dizer, assim, né? Trabalhar lá não é um trabalho para mim, assim, eu me sinto como militância ali, eu me sinto ali como, é um espaço da Secretaria de Cultura, mas eu sinto que eu devo... eu presto contas para uma comunidade, para uma sociedade, assim, né? Eu sinto que a coisa brilha meus olhos de estar ali, e então esse é um trabalho diferente para mim, assim. Então o que a gente está fazendo no museu, a transformação que a gente promove a partir desse espaço, isso é algo muito bonito de ver, né? E ontem, conversando lá com as senhorinhas, né, da Zona Leste, todas heterossexuais, e vê-las encantadas com o Pajubá, isso foi tão bonito, sabe? De manhã a gente tinha recebido uma turma de gringos, alemães, que também ficaram assim, meu Deus, não existe isso na Alemanha, né? E aí de repente a gente vai e recebe as moças e vê todo mundo saindo de lá assim, o que é isso? Como é que eu nunca soube disso? Exatamente, né? Como você nunca soube disso? Vamos começar a colocar isso na ordem do dia, colocar isso no radar, colocar isso no horizonte, né? Cultura LGBT como uma das coisas para a gente sentir fascínio, mesmo que a gente não entenda, sabe? Exercitar essa capacidade de sentir fascínio, mesmo que a gente não entenda completamente. E acho que essa pode ser uma das chaves para a gente sair desse momento tão turbulento, né? Eu quero poder voltar a viver numa sociedade menos turbulenta, e acho que o trabalho do museu é um trabalho que favorece a construção desse novo Brasil, assim. Maravilhoso. Pessoal do Museu da Diversidade, obrigado demais e até a próxima.